Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje, na semana de comemoração do aniversário, da Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, eu sou Gabriela Siqueira Quermesse, eu fui convidada pela Érica para falar um pouquinho para vocês sobre a lei, como um todo, de uma forma bem resumida, por conta do nosso tempo. E a ideia desses vídeos, dessa semana de vídeos, é trazer informação, Eu já trabalho com as meninas de forma voluntária, desde o ano passado. Fui professora no curso das promotoras legais populares, depois fizemos diversos eventos, fizemos essa semana da Lei Maria da Penha o ano passado e agora estamos repetindo novamente devido ao sucesso do evento. Então eu vou começar me apresentando, tá? Eu sou Gabriela Siqueira Quermesse, sou formada desde 2014 pela Uniban, que hoje é Faculdade Anhanguera. Fiz pós-graduação em Direito de Família e Sucessões em 2016. Atuo com área civil em geral e direitos da mulher, que é a área de violência doméstica e afins. Sou proprietária do meu escritório desde 2015. Tem uma sociedade, então a gente atua em diversas áreas, mas as minhas áreas específicas são direitos da mulher, especialização em direito de família e sucessões e a área civil, tá? Então a gente vai começar falando um pouquinho do contexto da lei, A Lei Maria da Penha, ela foi instituída para trazer proteção à mulher, durante muitos anos, até 12 anos atrás, não se existia uma lei específica para esse tipo de crime, que é a violência contra a mulher, tá? Agora, vou explicar para vocês o que configura, o que é abarcado pela lei, tá? Muitas pessoas acham que a lei, ela só abarca a violência física, e não é verdade, A lei, ela abarca a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência moral e a violência patrimonial. Esse ponto eu acho que é bem importante destacar, porque a violência física é o que todo mundo já conhece. A violência patrimonial é um pouco mais difícil de acontecer, entre aspas, porque muitas pessoas às vezes nem sabem que aquilo que ela está vivendo é uma violência patrimonial, tá? Então, a violência patrimonial é quando o companheiro ou o cônjuge, ele utiliza do seu nome para concessão de crédito, para compra de bens móveis e imóveis, e depois ele some, Ou então ele cumula a violência psicológica com a violência patrimonial. Como? Se você não me emprestar um dinheiro, eu vou te abandonar. Se você não me emprestar o dinheiro, eu vou te agredir. Se você não me emprestar um dinheiro, eu vou te humilhar. Então, acaba acumulando com outros tipos de violência, Normalmente, a violência psicológica, ela está associada já à física ou à patrimonial, enfim, tá? Então, sempre que vocês se perceberem na vida de vocês mesmos ou de alguma mulher, de alguma amiga, uma questão já financeira, uma questão de interesse, com certeza já está ficando configurada a violência patrimonial e automaticamente já explicamos a violência psicológica, que é aquela pressão, aquela humilhação, aquela chantagem, tá? A violência sexual é quando ocorre normalmente o estupro em si, ou menos grave que isso, mas não menos importante, que é quando a mulher, por ser casada, se sente na obrigação de manter as relações sexuais mesmo sem vontade, Quando ela é humilhada no ato sexual e por aí vai. Acaba também entrando um pouquinho já na área criminal comum, Não só na Lei Maria da Penha. É porque, como se estamos falando de crime contra a mulher, a gente vai focar do que a lei abrange mesmo, tá? A Lei Maria da Penha, que foi feita para nós, foi feita por uma questão de gênero, por conta desse machismo que a gente luta todo dia para reduzir, mas infelizmente o que a gente vê nos jornais é que ele vem crescendo, tá? Agora,
A violência moral também, ela se combina um pouco com a psicológica, né? Então, a violência psicológica e a violência moral, elas ficam naquele reduto de humilhação, de chantagem, de exposição, tá? Aí a sexual foi a que eu acabei de explicar, a patrimonial também, quando envolve já questões de dinheiro, de bens, não que um casal não possa ter esse compartilhamento, é até legal que o casal tenha, né? Mas a mulher não pode ser obrigada àquilo, não pode ser chantageada àquilo, enfim. E a violência física é a que a gente já mais ouve falar, infelizmente, tá? Vou falar um pouquinho sobre a mulher que deu o nome a essa lei, que é Maria da Penha Maia Fernandes. Ela sobreviveu a 2 tentativas, né, de hoje feminicídio, mas na época era assassinato, né? A primeira delas, o marido, apesar das agressões que já aconteciam no cotidiano da vida dela, ele forjou um assalto, né, na casa, e nesse assalto ela acabou baleada e restando na cadeira de rodas, né? E aí forjou um assalto, não tinha provas e tal, mas não foi um assalto, foi uma armação mesmo, depois de toda a violência que ela já vivia dentro de casa. E depois disso, como ela ficou paraplégica, né, a situação se agravou, porque ela ficou totalmente dependente, ainda tinha as 2 filhas, e ela permanecia em cárcere privado, né, ele saía e trancava ela e as filhas dentro de casa. Numa segunda tentativa, por conta da cadeira de roda, ele dava banho nela e tudo mais. Ele tentou eletrocutá-la no chuveiro, né? Também não obteve êxito, né? Por sorte dela, porque vontade ele tinha, né? O dolo de cometer um homicídio, na época, hoje seria feminicídio, ele tinha, tá? Depois disso foi quando ela começou a luta para conseguir fazer com que esse homem pagasse pelo crime que ele estava cometendo contra a mulher, né? Na época, ele acabou sendo preso, mas pouco tempo, porque não existia uma lei específica, então acabou como crime comum, né? Hoje ela tem o Instituto Maria da Penha, né, que está disponível nas redes sociais, tem o site, faz diversas campanhas, diversos eventos. Muitos dos materiais que eu utilizo nas minhas palestras, para quem já viu, eu pego com eles dão bastante suporte pra gente. Então, quem quiser conhecer, procura lá no Google Instituto Maria da Penha, que vocês vão ter todas as informações por completo da história de vida dela, que eu fiz só um resumo, tá? E também tem o livro dela, que é maravilhoso, que chama Eu Sobrevivi e Posso Contar. Se alguém tiver a oportunidade de adquirir, é um livro maravilhoso, tá? Uma questão que a gente pode falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, já que eu fiz um resumo breve sobre o que a lei abrange, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento da lei, né? Ela não é aplicada somente para a mulher que sofre qualquer tipo de violência quando ela reside com um companheiro, né? Eles podem até morar em casas diferentes e obter a aplicação da lei. Um exemplo para isso é quando são namorados, né? Namorados, cada um mora na sua casa, nos casos mais comuns, e se ocorrer o tipo de violência, ela não vai, essa mulher vítima, ela não vai deixar de ser acolhida pela Lei Maria da Penha, qualquer tipo de violência física, psicológica, moral, tá? Mesmo esse companheiro, esse namorado não residindo na mesma casa, a lei ela é aplicada, não é exigida a coabitação, que os dois residam no mesmo local, tá bom? Outra questão também que eu gosto de deixar bem explicadinho nas minhas palestras é que a lei não é só aplicada entre marido e mulher, namorado, né? Aqui, no material que eu estou usando de apoio, que é o que eu uso nas minhas palestras, a gente tem alguns exemplos que no longo desses 12 anos a lei já foi aplicada para pai contra filha, filho contra mãe, mãe contra filha, filho contra pai, entre casais homoafetivos, que é muito importante deixar claro essa questão. A lei, ela abrange sim, ela abarca os casais homoafetivos e também os transexuais, travestis e transgêneros, tá? Então, não precisa ser obrigatoriamente um casal com relação amorosa, né? Você percebe que nos exemplos que eu passei, quando tem já um grau de parentesco,
já consegue a aplicação da lei. Mas aí isso vai caso a caso, é só para vocês saberem que aqui a gente está passando de uma forma bem resumida devido ao tempo, tá bom? Então a lei ela abrange todos esses exemplos que eu dei para vocês, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da parte mais importante das minhas palestras, desse vídeo, de todo o trabalho que eu faço sobre essa lei, né, de conscientização até com amigas e parentes, tá? Que é o ciclo da violência. Como ocorre o ciclo da violência? O casal vive um relacionamento harmonioso, como a maioria, né? Quando a gente escolhe estar com alguém pela companhia daquela pessoa, por amor, né, e tudo mais, tá tudo bem. E, como também todo mundo, começam a acontecer algumas divergências, algumas diferenças. Isso avança para uma discussão, isso avança para um empurrão, isso avança para uma violência, né? Vamos colocar aqui como exemplo uma violência física, mas pode não ser uma violência física, pode ser uma pressão psicológica absurda, uma violência psicológica e moral absurda. Então, depois daquele período tranquilo de lua de mel, que é o que o ciclo de violência nomeia, começa a haver a tensão e depois ocorre o ataque violento, seja ele de qual tipo for. Na maioridade dos casos, depois desse ataque, o agressor, que normalmente é o homem, né, é o companheiro, é o namorado, ele recua, né? Ele envia flores para a mulher no trabalho, ele envia flores para a mulher em casa, ele programa uma viagem em família ou uma viagem só os dois, pede perdão, fala que aquilo não vai mais acontecer e na grande maioria das vezes as mulheres dão uma segunda chance. E aí a gente volta do princípio desse ciclo que eu acabei de explicar para vocês, né? Depois que a mulher perdoa ou dá uma segunda chance, não cabe a nós julgar o motivo que ela fez isso, mas depois que a mulher ela retoma essa relação, eles voltam para aquele estágio 1, que é a lua de mel, né? Então volta a lua de mel, fica tudo bem, tudo tranquilo, uma relação saudável. Qualquer tipo de divergência, começam os debates, as divergências, as discussões e ocorre o ataque violento, seja ele qual for, moral, psicológico, sexual e afins, né? E depois disso, normalmente, ele pede perdão, pede desculpa, esse é o ciclo da violência, né? Então, o mais difícil, eu como advogada, né, e como mulher também, que a gente não presta a nossa solidariedade só como advogada, a gente presta principalmente como amiga, né? O mais difícil é tirar essa mulher desse ciclo, né? As mulheres levam, em média, 10 anos para conseguir sair desse ciclo de violência. Hoje eu vejo que as mulheres têm denunciado mais e muitas das vezes a lei falha, muitas das vezes não é que não seja uma boa lei, mas é uma lei maravilhosa, eu vou falar disso mais ao final, mas a gente precisa de estrutura para que essa lei seja aplicada. E quem dá essa estrutura? O Estado, né? Então eu já atuei em algumas delegacias da mulher, tanto em São Paulo capital, quanto em Guarulhos, quanto em Bragança Paulista, né? E eu vi, por exemplo, a delegacia da mulher de Guarulhos e a de Bragança Paulista eu achei maravilhosa, né? Apesar da demora, aquela coisa toda burocrática que a gente sabe que acontece nos órgãos públicos, o atendimento é muito acolhedor, né? O atendimento é bem humano. E aqui em São Paulo, também capital, tem algumas delegacias bacanas, mas tem outras que já não tem essa estrutura para passar para a gente, tá bom? O mais importante é que a mulher não deixe de denunciar, tá? Perdão. A gente sempre aconselha que a mulher, ela procure uma delegacia da mulher, porque lá ela vai ter todo o amparo que a lei prevê, né? Ela vai ter a delegada, ela vai ser atendida por mulheres, ela vai ter assessoria psicológica, assistência social, tudo isso é o que a lei prevê, né? Infelizmente, nem todas as delegacias já têm essa equipe multidisciplinar disponível no momento da denúncia, né? Mas se a mulher demonstrar que ela precisa desse auxílio jurídico, que pode ser pela Defensoria Pública, se ela não tiver advogado particular ou não tiver condições de pagar, psicológico, porque tem os filhos, tem uma relação normalmente longa envolvendo, tem toda a pressão que ela sofreu, né?
durante o período de violência, que a gente não sabe se foi muito ou pouco. Tem a assistente social, que em alguns casos que eu já atuei, a mulher precisa sair de casa, né, com os filhos, né? Então, existem abrigos que acolhem a mãe e os filhos, e aí essas pessoas conseguem, essas profissionais conseguem prestar esse atendimento psicológico, assistência social, né? A delegada faz os trâmites criminais e jurídicos, e a assessoria jurídica pode ser prestada ou por advogado particular ou pela defensoria pública, tá? Isso é bem importante destacar como funciona quando a violência ocorre, né? Então, ocorre o ciclo, a gente sempre orienta, porque o mais difícil é sair desse ciclo, né? Então, a gente sempre orienta para que a mulher que esteja acompanhando isso dê o apoio, incentive a denúncia, e sempre que possível procure a delegacia da mulher, porque ela está mais preparada para receber essa vítima, né, que já está tão fragilizada. Mas se não for possível, pode procurar uma delegacia comum, tá? Um DP comum, que eles não são impedidos de registrar a denúncia e tomar todas as outras providências necessárias, tá bom? Aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês. Esses dados não são atualizados desse ano, são do ano passado, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia. Razões de gênero na prática das mortes violentas de mulheres. Quais são as razões? Não que exista uma justificativa, né? Mas de uma forma superficial, o motivo para essas violências ocorre pelo machismo instaurado na nossa sociedade, que a gente luta contra ele todos os dias dentro do nosso trabalho, da nossa família e na criação dos nossos filhos, né? Então, os homens, né, eles justificam, né? Não existe nenhuma justificativa, mas as justificativas que são dadas para os tipos de mortes e violência contra a mulher são o sentimento de posse sobre a mulher, o controle sobre o corpo, a autonomia sobre ela, a autonomia sobre as suas escolhas e sentimentos, a limitação de sua emancipação profissional, econômica, social e intelectual. Então, o que isso significa? O homem não deixa a mulher estudar, não deixa a mulher trabalhar. Se ela trabalha, ele procura que ela saia do trabalho. Se ela é vaidosa, ele quer bloquear isso, controla as roupas, entendeu? O tratamento da mulher como objeto sexual, né? Aquele homem que força o ato sexual, que não se preocupa com os desejos da sua parceira, né? Não trata aquela relação sexual de amor, de desejo, de prazer, trata aquilo como uma obrigação e trata a mulher como um objeto. E também pelas pressões psicológicas, pelos tratamentos humilhantes, né? Quando o marido trata a mulher como sua empregada, sua serviçal, né? Como se fosse uma prestadora de serviços para ele, né? E não como sua companheira, né? Como uma mulher merece ser tratada com amor e respeito e carinho, tá? Então, essas são os motivos, né, absurdos que correspondem ao número de mortes e violências. Eles fazem esse filtro quando são registrados os boletins, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o atendimento do 180, que abrange o Brasil inteiro, né? É o Disque Denúncia e pode ajudar bastante. Ele foi feito também para isso na violência contra a mulher. Você pode ligar no 180 para pedir informação sobre a delegacia mais próxima, sobre a defensoria pública mais próxima, enfim, você pode ligar para obter o suporte sobre as tratativas, o que você deve fazer em relação à violência contra a mulher que você vem sofrendo ou que alguém que você conhece vem sofrendo, tá? Ou quando você faz o boletim e depois não tem sequência, você também pode ligar para explicar o que já aconteceu, o que já foi feito e saber quais são as tratativas que você tem que tomar. É uma linha de apoio mesmo, tá? E para denúncia em si, né? Denunciar um vizinho, denunciar um namorado, denunciar um chefe, né? Você pode já ligar no 180 imediatamente, 24 horas, para registrar a denúncia, né? Então, ele presta suporte, orientação, auxílio, apoio e o mais importante, que é a denúncia, tá bom? Não esqueçam do 180 e divulguem bastante o 180, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre o processo em si, né? Quando a mulher faz
a denúncia, existem 2 caminhos e isso vai depender muito do caso. Eu vou falar sobre a violência física na sua forma mais grave, que é o mais comum, infelizmente, que a gente tem, tá? E aí as outras formas, se alguém tiver alguma dúvida de como funciona, pode entrar em contato comigo, que eu vou deixar os contatos no final. São muito parecidos os trâmites, né? A diferença é que você faz o boletim de ocorrência de violência física grave, tá? Violência física grave é aquela que deixa marcas, que deixa, por exemplo, perder um dente, existe marca de roxo, quebrou um braço, uma coisa grave, tá? Porque vai ser necessário o exame de corpo de delito e o Ministério Público, que representa o Estado, ele vai acompanhar todos esses trâmites. Qual é a diferença dessa lesão grave para os outros tipos de violência? A ação vai correr independente da vontade da mulher. É uma ação penal incondicionada, né? Incondicionada significa que, independente do que a mulher decida, se for lesão grave, violência grave, o Ministério Público vai representar o Estado e vai processar essa pessoa, tá? Esse agressor. Temos decisões nesse sentido também para os outros tipos de violência, desde que sejam graves, tá? A violência física e a sexual normalmente é assim, é incondicionada, né? Com os exames de corpo de delito, o laudo, o registro do boletim, o próprio Ministério Público dá continuidade no processo, mesmo que a mulher fale que ela não quer mais, tá? E temos conseguido que isso ocorra, independente da mulher querer ou não seguir com o processo, nós temos conseguido que isso ocorra com os outros tipos, na psicológica, na moral, né? Dependendo da gravidade, a gente tem conseguido que essa ação corra, que essa ação siga o seu curso, independente da mulher falar se ela quer dar continuidade no processo ou não, e eu acho isso muito importante, um grande avanço, né? Porque às vezes essa mulher é coagida a desistir, ela fica com medo, enfim. Então, isso é muito importante saber, tá? Se alguém tiver dúvida a respeito desse tema, pode entrar em contato comigo, né? Então, falando nas mais comuns, que são as violências psicológicas e sexuais, né? A mulher registra o boletim de ocorrência, passa por exame de corpo de delito, que vai verificar essas lesões para proceder com o laudo. No caso de violência sexual, para dar um apoio quanto à saúde dessa mulher, né? Pílula do dia seguinte, coquetel de HIV, tudo vai depender do tipo de violência, né? A violência física, se ela procurar atendimento médico no hospital antes de fazer o boletim, o próprio hospital tem a obrigação de encaminhar essa denúncia para a delegacia ou até mesmo já chamar a autoridade policial para colher o depoimento dessa pessoa, enfim, isso é o mais comum, tá? Depois que o boletim de ocorrência está feito, que a mulher manifesta que ela quer, né, prosseguir, que ela fez o laudo e dependendo da gravidade isso vai prosseguir sem a vontade dela, ela precisa manifestar se ela deseja as medidas protetivas ou não, né? Que aí esse boletim vai ser encaminhado ao juiz, né, que atende aquela região, né, aquela jurisdição que atende a violência doméstica e essa medida protetiva normalmente de afastamento sai em até 48 horas, né? Então a medida protetiva ela tem algumas características. Normalmente ela ocorre para que o agressor não chegue perto da vítima a tantos metros, ou ela ocorre para que o agressor seja afastado do lar, né? Ou ela ocorre cumulando, né? Falando para o agressor, ordenando para que o agressor saia do lar, para que o agressor não chegue perto nem dela e nem dos filhos, em algumas vezes, né? E às vezes isso precisa até de força policial para que seja cumprido, né? O agressor não quer sair da casa e ameaça, enfim. Então a medida protetiva ela visa resguardar que aquele agressor não vai chegar mais perto daquela vítima, né? E uma novidade muito importante esse ano que ocorreu quanto às medidas protetivas é que se o agressor descumprir a ordem judicial da medida protetiva, que normalmente é de afastamento, tá? Vou falar pelo mais comum, de afastamento, não pode chegar a 20 metros daquela mulher, a 2 metros daquela mulher, e ele descumprir,
a prisão preventiva vai ser decretada de imediato, tá? Por conta do descumprimento da decisão judicial que decretou a medida protetiva e por conta do risco que essa vítima corre ao ele descumprir essa medida, tá? Então isso foi uma novidade bem importante que aconteceu na nossa lei, que essa lei é nossa, tá bom? Esse foi um resumo bem básico sobre o processo jurídico referente à Lei Maria da Penha, tá? Infelizmente não dá para se aprofundar muito devido ao nosso tempo, mas dei uma passada assim por cima para vocês saberem como funciona. Reiterando sempre a importância do 180, né? Reiterando sempre a importância do acolhimento, do não julgamento, tá? Eu sempre pauto sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o feminicídio, também chamado de femicídio, que é o assassinato de mulher pela condição de gênero, pelo gênero, por conta de ser mulher, tá? Tem uma frase que eu carrego comigo depois que eu comecei a atuar nessa área e a assessorar essas mulheres, seja com a minha profissão ou com o meu trabalho voluntário. Eu vou ler para vocês, tá? A violência contra mulheres é uma construção social, resultado da desigualdade de força nas relações de poder entre homens e mulheres. Ela é criada nas relações sociais e reproduzidas pela sociedade, né? Quem falou essa frase foi a Nadine Gassmann, que ela é porta-voz da ONU Mulheres no Brasil, né? Ela faz diversos eventos. Vocês podem procurar a ONU Brasil também no Facebook e no Instagram, que eles fazem muitas ações, muitos projetos para disseminar informação e incentivar a denúncia. Então a gente percebe que é exatamente o ponto inicial da nossa palestra, né? O porquê que ocorre tudo isso. Não justifica e nem nunca vai justificar, mas pelo machismo instaurado na nossa sociedade, né? Pela aquela criação do formato de homem macho, de homem forte, do poder do homem, da vulnerabilidade da mulher, da incapacidade da mulher, da incompetência da mulher. Isso foi instaurado e é isso que a gente tenta mudar todos os dias, inclusive fazendo esse trabalho social dessa semana de comemoração, entre aspas, da Lei Maria da Penha e levando informação para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre a lei em si, como ela é vista pela sociedade, pelo mundo, que eu falei para vocês que eu ia passar por isso mais ao final da palestra, né? Então eu vou falar sobre 5 fatos que vocês precisam guardar sobre essa lei, como se fosse um resumo da nossa palestra, tá bom? A lei, ela teoricamente diminuiu a quantidade de assassinatos contra as mulheres, né? Quando ela foi instituída, né? E isso não contando o período todo da sua vigência, mas quando ela foi instituída, os assassinatos contra a mulher diminuíram. Hoje eu não tenho informação sobre esse dado, mas eu acredito que não, né? Pelo que a gente vê de notícia, eu acredito que não diminuiu. Eu não sei se não diminuiu ou se antigamente a gente não tinha esses dados, né? Porque não existia uma lei específica, então isso não era apurado especificadamente pela mulher, então eu não sei, mas tomara que tenha diminuído até mais, né? A Lei Maria da Penha, ela é reconhecida pela ONU como uma das 3 medidas legislativas do mundo. É uma das 3 melhores leis do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. É um orgulho, né? Fala sério. É uma lei maravilhosa, assim. Ela é uma lei curtinha, ela tem 90 e poucos artigos. Quem tiver interesse de ler a lei na íntegra, ela tem 90 e poucos artigos, é bem curtinha e é maravilhosa, né? Infelizmente foi o que eu falei para vocês. A grande dificuldade é aplicar 100% o que a lei determina, né? E as suas edições, porque já tivemos edições, como eu expliquei para vocês agora. Mas nós temos uma das 3 melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, isso é motivo de muito orgulho, né? Vamos batalhar para fazer valer o que está escrito lá,
né? A lei vale para casais de mulheres e transexuais, que foi o que eu falei para vocês no início. Não esqueçam disso e disseminem essa informação, né? A lei protege além da violência física, a violência patrimonial, moral, psicológica e sexual, tá? Isso também é muito importante. O agressor não precisa ser o marido, pode ser o padrasto, madrasto, sogro, sogra, cunhado, cunhada ou agregados, desde que a vítima seja mulher. Isso é um ponto importante. Desde que a vítima seja mulher, não estamos falando de biologia, biologicamente mulher. Por que eu tô falando isso? Porque a gente já teve a aplicação da lei para transexuais e transgêneros, tá? Pela condição de mulher. Você olha, você vê o quê? Uma figura feminina, uma figura da mulher. Então a lei vai ser aplicada, tá bom? A gente já está caminhando para o final devido ao nosso tempo, né? Então eu queria primeiro pedir desculpa por passar por tudo tão rapidinho, mas eu vou deixar os contatos no final do livro e peço também para a Érica, que é a nossa organizadora, se vier algum questionamento ou até mesmo alguma correção de alguém que tiver alguma informação que eu passei assim rápido e trabalhar nessa área e tiver essa informação, é sempre bem-vindo, tá? O aprendizado é sempre bem-vindo e eu também, como jovem advogada, não domino tudo. A gente está sempre aprendendo, a lei tem diversas edições, ainda bem, né? Então, eu queria caminhar já para encerrar o nosso vídeo, agradecer a oportunidade, né? Agradecer as PLPs de Guarulhos, que são minhas alunas, que a gente criou uma amizade, agradecer a Érica, que é a organizadora, né? Sempre tentando se adaptar, coitada, aos meus horários, ao meu bebê, desde o começo, né? Então, eu só queria agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido válido esse conhecimento breve sobre a lei, né? Esse resumo rápido, bem superficial, né? Que tenha levado uma informação útil. Compartilhem, por favor, a informação. E eu vou deixar os meus contatos se alguém tiver algum caso, alguma dúvida para me mandar. Pode me mandar por e-mail, tem o WhatsApp do escritório, tem a página do meu escritório também, vou deixar essas informações para vocês, tá bom? Então eu agradeço e até a próxima, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo evento. Também estou com um projeto aí, eu e a Érica, para tentar fazer um curso, um workshop sobre a Lei Maria da Penha, sobre os procedimentos, para todas nós ficarmos bem preparadas para agir quando necessário, tanto para a gente quanto para outra, tá? Vou falar sobre a sororidade para encerrar o meu vídeo. A sororidade entre as mulheres é saber acolher, ajudar a outra, empoderá-la, compreendê-la, ter empatia, é estar uma pelas outras. Então, não vamos julgar, né? Não vamos apontar dedo, não vamos continuar a violência psicológica, não vamos emitir opiniões, desde que não nos seja solicitado. Que a vítima de violência, ela precisa de apoio, ela precisa de instrução, de informação, de acolhimento, tá bom? Contem comigo, um beijo grande para vocês e até a próxima.